Bom, nessa aula agora a gente vai aprender como fazer o corte simples e o corte de contorno, utilizando ali imagens em PNG com fundo transparente, fazendo ali a leitura automática ali, né, para poder criar as marcas de registro, e também arquivos que já estão vetorizados, que nós mesmos iremos definir qual que vai ser a nossa marca de registro. E o corte simples ali nada mais é do que um vetor sendo enviado diretamente ali para o corte. Bom, com o nosso plugin aqui devidamente instalado, conforme o vídeo anterior que você viu, vamos abrir aqui o nosso arquivo. Vamos estar utilizando aqui como referência. Então, no caso aqui, eu vou estar anexando um link com esses arquivos aqui. Então, num terceiro vídeo, teremos aqui o treinamento a respeito da questão de caixas, né, com corte e vinco, que é para utilizar as duas ferramentas. Então, no caso aqui, vamos estar iniciando aqui com esse PNG simples, que aí dessa forma vai ficar mais fácil para a gente estar inicialmente, né, criando os nossos primeiros arquivos. O primeiro passo aqui de tudo é definir qual que vai ser o tamanho do nosso material. Vamos supor que seja um material de 1,27, porém eu já vou deixar uma margem aqui de segurança. Então eu vou deixar aqui ele com 1,20 por 50 centímetros. No caso, esse Yoshi aqui ele vai ter aproximadamente 5 centímetros de largura. Então vamos agora, através desse PNG, dessa imagem, de forma simples e rápida, criar aqui o corte e contorno. Então basicamente a gente vai selecionar aqui o nosso bitmap, o nosso PNG. Vamos clicar aqui no primeiro ícone, Create Contour. E aí dessa forma vai aparecer essa janelinha aqui pra gente. E aí a gente vai clicar aqui basicamente em Trace. Então ele vai fazer a leitura automática da minha imagem. No caso aqui ele considerou 0,5 a mais para fora, né, de borda. Porém, o que eu vou fazer? Eu quero deixar, por exemplo, ele rente ao desenho aqui. Então a gente faria negativamente, né? Nesse caso aqui desse desenho. Se eu quero deixar da borda branca, o outline, a gente aumenta essa numeração. Então no caso aqui eu deixei 1 milímetro, vou clicar em aplicar. Dessa forma já ficou aqui a nossa linha de registro ali para o corte contorno. Então, com a nossa marca de registro aqui já criada, a gente vai fazer o processo que a gente chama de autofill, né, que é o auto preenchimento. Você poderia sim vir aqui e duplicar manualmente, tá? Ou além das colunas, as linhas, mas a gente tem essa opção aqui, ó, que a gente seleciona o nosso arquivo com a marca e a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, Autofill Page, mantendo essas configurações de espaçamento de um para o outro ali, que eu acredito que seja interessante, de 2 milímetros de um desenho para o outro, e também mantendo as configurações de 15 e 15. Você clicando nessa opção aqui de Kick Pop, o seu arquivo será auto preenchido de forma mais rápida. Caso não esteja indicada essa opção, ele vai demorar um pouco mais, principalmente dependendo da quantidade que tiver aqui. Então aí aqui ele criou pra gente 21 colunas com 6 linhas, que deu um total de 26 desenhos aqui, 16 gráficos, tá? Então a gente clica em OK. Agora a gente precisa adicionar a nossa marca de registro. Então como que a gente vai fazer isso? Aí. Então a gente vai selecionar aqui todos os nossos arquivos. Vamos clicar aqui, ó. ADD Mark. Então a gente vai manter, ele possivelmente seu vai estar pré-configurado dessa forma. Então você vai colocar aqui, ó, ADD Page Marker, colocar 20 em todas as opções, mantendo aqui 25 e no Mark Size, que é o tamanho da marca, 10 milímetros. Então a gente vai clicar aqui. Você pode aumentar também, se caso tiver com dificuldade ali para leitura, você pode aumentar essa marca aqui para 15, 20 milímetros. E 10 milímetros a gente aconselha para os modelos A3 e a partir de 15 milímetros para os modelos de 1,60, 1,22, que aí fica mais fácil a leitura. No caso aqui eu vou colocar
o de 15. Esse arquivo aqui, da mesma forma como a gente está fazendo, serve para A3 também. Então, no caso, se você estiver assistindo esse vídeo voltado para A3, você mantém aqui os 10 mm e 15 mm a 20 mm o tamanho da marca de registro para as máquinas maiores. Então, vou deixar o intermediário aqui de 15, vou clicar em aplicar. Então, aplicado, adicionada a nossa marca de registro, vamos nos ater a um detalhe dessa marca de registro, que seria o quê? Vamos deletá-la. Vamos supor que essa impressão fosse 1 metro. Então, a gente teria que adicionar mais marcas. A gente considera aí a cada 40, 50 centímetros um número de marcas maior. Tá? No caso, para A3, isso não se aplica. Então, vamos supor que fosse ali 1 metro de altura, então vamos adicionar uma marca a mais, que é para que quando ele finalizar esse corte aqui desse campo, ele vai refazer a leitura para que a máquina permaneça bem alinhada. Então, seguindo adiante aqui, agora vamos salvar o nosso arquivo para impressão. No caso aqui a gente vai exportar ele em PDF. Vou clicar aqui na área de trabalho, vou jogar aqui em Downloads mesmo, Yoshi Teste. Então vai salvar em PDF, vamos salvar o nosso arquivo. Com o arquivo agora devidamente salvo, vamos clicar aqui novamente só para a gente conferir se foi feito a marca de registro corretamente, se ela salvou. Então é sempre importante você verificar, ó. Então tá salvo aqui no cantinho, ó. Então, ela está devidamente salva. Então, foi aplicada corretamente. Então, feita a conferência, agora a gente vai prosseguir para o corte. Lembrando que é sempre importante, né? Você está trabalhando dentro do Corel. Se você não salvar esse arquivo, ele não vai ficar salvo aqui. Então, a gente vai selecionar nosso arquivo e vamos clicar aqui, ó, Cut Contour. Aí ele vai abrir essa etapa aqui de corte. Lembrando que você precisa fazer a conexão aqui, né, de porta, seja via porta USB ou TCP/IP ou através do Wi-Fi, tá? No caso que o equipamento, dependendo do modelo do equipamento, vai ter ali a função também para RJ45. Então vamos supor aqui que a minha fosse essa, com esse número de IP, conforme vai estar aparecendo lá no painel do equipamento, após você ter conectado via Wi-Fi, USB ou cabo de rede. Se for USB, é mais simples, você clicou aqui, conectou, ele vai mostrar aqui se está linkado corretamente. Então, no caso, eu vou deixar TCP/IP. Então, aqui basicamente, como a gente clicou aqui, ó, para trabalhar e só tem uma cor aqui listada, então ele já identificou aqui as marcas de registros que a gente definiu. Basicamente seria somente pegar e enviar esse arquivo para corte, posicionado ali no nosso equipamento, seja 3 ou de 1.22 ou de 1.60, fazendo esse ajuste. Agora é só prosseguir para o corte. Ou você pode salvar esse arquivo PLT para você jogar dentro de um pendrive e selecionar manualmente, conectando via conexão USB que tem no seu equipamento. Então eu salvaria esse arquivo aqui com algum nome, e aí a gente conseguiria através do pendrive fazer esse corte. Então tá aqui, ó, Yoshi PLT, tá? Então dessa forma eu acredito que seria uma opção também de corte. Então você tem a opção de corte via TCP/IP, via USB port, que é a conexão direta com o computador, ou também via pendrive. Então agora vamos já prosseguir aqui com a confecção. Vamos fechar esse arquivo com a produção desse arquivo aqui, né? Se ele fosse um vetor ao invés de ser uma imagem. Então vamos abrir um novo arquivo. Vamos jogar o logo vetorizado, ó. Então deixa eu só pegar essa marca aqui, ó, de fora, que é a marquinha branca. Tem muito arquivo agrupado. Então, vamos fazer uma
um ajuste aqui. Então pegamos aqui o nosso registro, né? Então vou definir ele aqui como uma cor vermelha, ou melhor, azul, né? Para você ver essa mudança de tonalidade. Agora o que a gente faria? Então basicamente está aqui o nosso vetor e nossa linha de corte e contorno. Então a gente basicamente vai clicar nessa opção aqui, ó. Com o nosso vetor selecionado, a gente vai clicar nessa segunda opção aqui, ó, Set Trace Align. Espera aí, deu uma bugada aqui, ó, Set Trace Align. Então já viu que mudou de cor? Automaticamente eu já defini o que essa maçãzinha aqui definiria automaticamente. Que para vetores, principalmente às vezes você quer cortar uma determinada região e a outra quer manter sem cortar. Então isso aqui vai influenciar também. Então a gente vai pegar aqui, a gente não vai agrupar, a gente só vai centralizar. E seguir todo o processo que a gente fez inicialmente. A gente já definiu nossa marca de registro, a gente vai fazer o autofill, definir logicamente o tamanho antes da nossa paginação, salvar o nosso arquivo e enviar ou salvar o corte, certo? Então essa aqui é mais uma etapa concluída. Como a inicial foi um pouco mais completa, essa aqui somente são adicionais. Agora vamos passar por um corte simples. Vamos supor que você está aí na sua 3, na sua 22, 1,60 e você quer simplesmente pegar um vinil, colocar aí e cortar um nome, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, Yoshi, teste. Então vamos definir lá a fonte, o vetor, que seja que você queira, né? Então basicamente a gente selecionaria aqui a nossa fonte, o nosso vetor, e clicaria aqui nessa opção da faca, Cut Plot. Basicamente ele vai aparecer essa tela aqui para você, bem similar à anterior, e também verificar a questão de conexão, que é sempre importante. Às vezes algum erro, não foi enviado alguma coisa, caso você note que não iniciou o corte após você enviar, verifique a conexão, tá? Então aqui basicamente a gente clicaria em enviar ou também salvar o arquivo num pendrive ali para conectar através da plotter de recorte. Então esse aqui é o formato de corte simples, somente vetorial. Como esse vídeo está ficando um pouco extenso, inicialmente aqui para você já começar a trabalhar com o seu equipamento, nós iremos abordar num outro vídeo como que é feito o corte e vinco para os equipamentos com duas ferramentas, que são os modelos F2.